diante dos últimos acontecimentos, é importante que a gente possa trazer a verdade dos fatos até aos nossos inscritos dos canais, você que nos acompanha, tanto do Radical TV, eu quero convidar os amigos, irmãos, que não são inscritos no canal do Radical TV, o meu irmão Tavares tem feito um trabalho maravilhoso, tem feito, na verdade, tem tido a coragem de vir a público, já não é de agora, ele já tem muito tempo já fazendo o trabalho de porta-voz da verdade no continente africano, para mostrar realmente o lado da verdade, porque no Brasil, meu irmão Tavares Armando com certeza deve estar ciente, está sendo feito uma grande campanha, essa é a verdade, para tentar sujar a imagem daqueles que estão, dos pastores angolanos, do povo angolano e do governo angolano. Então, assim, é o que eu percebo. Então, o meu irmão Tavares Armando, o senhor já está nessa luta, antes da gente entrar nesse assunto, que é um assunto que eu gostaria até de fazer algumas perguntas, porque o senhor está acompanhando de perto aí, está vendo o que está acontecendo, sabe de detalhes da situação. A gente gostaria de, pelo menos, repor algumas verdades aqui, mas o senhor já está há mais ou menos quanto tempo já nas denúncias, trazendo já as mensagens? Há quanto tempo, meu irmão, mais ou menos, o senhor vem trazendo? Se a memória não me atrasou, o canal Radical TV foi criado 16 de dezembro de 2017. 16 de dezembro de 2017. Acho que estamos a caminho de 4 anos. A caminho Legal. de 4 anos. Exato. A caminho de 4 anos a denunciar. Mas, antes mesmo de criar o canal e denunciar publicamente no canal, eu já denunciava nas minhas músicas. Não sei se o irmão Davi Vieira sabe, não sei se é do teu conhecimento, mas eu sou compositor, escrevo músicas. Poxa, sim. Que legal. Sim, escrevo músicas, não músicas evangélicas, conforme muitos se autodenominam músicos evangélicos. Eu faço músicas de intervenção social, porque Legal. Acho que cada cidadão tem responsabilidade social. Então, o artista, que é um poeta, na sua música ele pode fazer uma intervenção, ele pode agir, ele pode corrigir, ele pode opinar. Então, é basicamente isso. Então, com as músicas que eu tenho disponível, eu tenho estado a disponibilizar, tenho feito também intervenções, e a maior parte das minhas músicas fazem intervenção no que tange o evangelho, as irregularidades que acontecem no evangelho. Por exemplo, eu tirei um projeto há coisa de 2 anos ou 3 anos, que é o EP Em Busca de Luz, que é um EP, um extended play, um mini álbum de aproximadamente 9 faixas, e o título é Em Busca de Luz, e nelas eu fiz muitas intervenções. Tem músicas que eu relatei a realidade do que nós vivemos na Igreja Universal do Reino de Deus. É basicamente isso. Sim, é porque é importante as pessoas saberem que não é de agora, a gente não caiu de paraquedas, né? A gente não chegou nesse momento. Cada um de nós tivemos uma história que a liderança da instituição tenta sujar, tenta denegrir, dizendo que o movimento está sendo, que vem, esse movimento, esse despertar que tem acontecido em Angola, eu vejo dessa forma, vem por conta de que cometeram atos de imoralidade, porque estão revoltados, etc. e tal, porque essa é a propaganda que eles têm feito. A propaganda no Brasil, maciçamente, usando meios de comunicação, se utilizando da TV Record no Brasil, para falar do que vem acontecendo em Angola, porque o assunto importante, pelo menos assim, em novembro, se eu estiver errado, o irmão Tavares me corrija, os pastores angolanos, atuais pastores, não são ex-pastores, é o ponto que nós temos que focar, não são ex-pastores, são pastores atuais. Eles fizeram um manifesto, e nesse manifesto haviam questões delicadíssimas que a liderança da instituição lá estava cometendo, alguns crimes, inclusive, dentre eles evasão de divisas, o dinheiro que saía de Angola de forma ilegal, a vasectomia, porque eu, Tavares Armando, apesar de não ter feito vasectomia, eu fiquei como pastor durante 5 anos, pedi meu desligamento, conheço a Universal há mais de 30 anos,
eu sou parente de bispos da Universal, então eu resolvi sair, não quis mais ficar, porque eu entendi que não tinha sido para aquilo que eu fui chamado. Então, quando eu saí e resolvi fazer o trabalho de denúncias e levar as pessoas ao conhecimento da verdade, a gente começou a descobrir muitas coisas, e muitos pastores entraram em contato comigo, e só aqui no Rio de Janeiro eu já fui em 2 audiências do Ministério Público aqui da cidade, com vários pastores que foram forçados e obrigados a fazer a vasectomia, coisa que eles negam. Então, é importante esclarecer isso, porque faz parte também do que está escrito no manifesto que foi feito em novembro. Sendo que a direção da Universal parece que ela não deu nenhum crédito, não deu voz a eles, e agora veio a estourar a tomada dos pastores angolanos da Igreja Universal em Angola. Esses episódios foram marcados por vários crimes. Vários crimes. Na verdade, sinceramente, irmão Davi Vieira, primeiramente eu quero te parabenizar, porque tu és um herói. Se calhar nunca ninguém te disse isso. Mas deixa que eu lhe diga, meu irmão, deixa que eu lhe diga. Tu és um herói. Alfredo Paulo é um herói. Para a glória de Deus. Nossos irmãos das denúncias, outros irmãos das denúncias, Natan Silva, muitos outros irmãos, são heróis. Heróis porque, independentemente da razão que fez com que a pessoa saísse da Universal, eu considero um herói, porque nós somos sobreviventes. Não é fácil sair da Universal e não ter transtornos psicológicos, problemas mentais. Eu conheço pessoas que saíram e hoje eram pastores como eu, lá na Universal, hoje estão desestabilizados, estão desnorteados. Ainda hoje, passaram-me o número de um amigo meu, que praticamente é irmão, que encontra-se praticamente desnorteado, e pediram que eu ligasse para ele para que o aconselhasse. Então, nós somos heróis, nós somos sobreviventes de uma instituição que, quando a pessoa sai, combatem com calúnia, fazem difamações. Eu dizia que esses episódios foram marcados por crimes, vários crimes que eles foram cometendo. Mas o que as pessoas precisam entender, antes desses pastores angolanos levantarem-se para fazer o protesto, o Tavares Armando já estava a pôr a boca no trombone, já estava a denunciar a irregularidade, as injustiças, inclusive as minhas fontes credíveis eram mesmo algum desses pastores que hoje estão a fazer o manifesto, porque eu tenho um canal de denúncias e eu tinha que denunciar. Tanto é que, por causa das denúncias que eu tenho estado a fazer, a grande gota d'água deu-se quando dei um jornal, disponibilizei ou seja, uma entrevista no Jornal de Angola, que é um jornal muito conceituado, respeitado, um dos principais jornais de Angola. É o Jornal do País. O Jornal de Angola é tipo a TPA pública, a TV pública, a TPA. Então, eu disponibilizei uma entrevista para o Jornal de Angola. É como se eu tivesse a disponibilizar uma entrevista para a TV pública. Todo mundo em Angola tem acesso, todos os angolanos têm acesso ao Jornal de Angola. O engraçado é que a minha entrevista foi extensa e eles publicaram a entrevista. No dia que publicaram a minha entrevista, o que eles fizeram? Foram para lá e compraram toda a edição. Compraram toda a edição com o intuito de calar a verdade, com o intuito de fazer com que as pessoas não tenham acesso à informação. Era na época do bispo Carlos Alberto. Honorildo Gonçalves ainda não estava cá. Então, imagina, e não só, além de comprarem todos os jornais, para que as pessoas não tivessem acesso à informação, porque eu relatei muitos crimes, falei de muitas coisas que a instituição tem estado a fazer contra os pastores. A maior parte dos pastores, naquela altura, alguns já me apoiavam em off, em privado, mandavam notícias, mandavam algumas denúncias para me denunciar, mas uns estavam contra mim, faziam difamações contra mim. Então, o que aconteceu? Além da entrevista que eu dei no Jornal de Angola, acontece que também eu entendi realizar uma marcha pacífica
repudiando a vasectomia e repudiando severamente a evasão de divisas. Meu irmão, para se realizar uma marcha em Angola, não se precisa a autorização. Eu não preciso de uma autorização para realizar uma marcha, mas devo dar a participação. Então, procurei agir nos trâmites legais para não violar a lei. Estamos num país em que o indivíduo, o cidadão tem direito, tem liberdade de expressão, mas também não pode abusar. No entanto, para que eu não faça as coisas, ou não fizesse as coisas empiricamente, ou não fizesse as coisas de qualquer jeito, tinha que fazer dentro da lei, porque estava mesmo a lidar com uma instituição que tem poder econômico, e eu sou um pacato cidadão, um simples filmmaker, que para ganhar a vida tem que filmar casamento daqui, fazer fotografia dali, só para conseguir ganhar a vida. Então, fui até ao governo provincial de Angola, de Luanda, fui ao governo provincial de Luanda, levei a ficha que era para dar a participação. Tudo bem elaborado, cheguei para lá, entreguei, para que entregassem a sua excelência ao governador, para que o governador assinasse, de maneira que eu realizasse essa marcha contra a exploração religiosa em Angola. Meu irmão, a grande notícia, o que me entristeceu muito, é que no dia que eu fui para lá, para levantar esta autorização, que é a participação da marcha, que na verdade não carece de autorização, mas sim, é uma participação, quando fui para lá para levantar, o meu documento da marcha desapareceu do gabinete do governador. Isso foi em 2019. O meu documento desapareceu no gabinete do governador. Mas como é que se explica o documento da marcha desaparecer no gabinete do governador? É onde eu comecei a perceber que, afinal de contas, esses homens têm muita gente infiltrada, eles usam todos os meios para impedirem da verdade ser anunciada. E no dia seguinte, um suposto comandante da polícia ligou para mim fazendo ameaças. Um dia antes, o documento desaparece do gabinete do governador e no dia seguinte, um suposto comandante da polícia liga para mim fazendo ameaças. Dizer, tu és o Tavares Armando, olha, se você tentar marchar, quem te autorizou a marchar? Se você tentar marchar, vai ver o que vai acontecer. Opa, eu disse, não, eu vou marchar se eu tiver autorização do governador. Se o governador me autorizar a marchar, você não é ninguém para me impedir de marchar. Eu vou marchar, sim, senhora. Por que tem medo da marcha? E, aliás, muito antes de mobilizar o pessoal para realizar essa marcha, eu sozinho, acho que em 2016, ou mesmo 2017 ou 2019, eu fui até o Maculuço fazer uma marcha pacífica sozinho. Não mobilizei ninguém, não precisei da autorização de ninguém. Fui para lá e comecei a invocar a Constituição angolana. Marchei naquele dia. Muitos me deram de maluco. E eu disse, olha, estou aqui a marchar sozinho. Mas, Carlos Alberto, saiba que amanhã eu verei aqui com mais pessoas. E aquilo que nós profetizamos, proferimos, aconteceu. Então, quando eu dou a entrevista no Jornal de Angola, com o jornal principal, eles controlaram a situação porque compraram os jornais. Mas nas redes sociais, obviamente, o jornal tem uma página online, onde eles divulgam todas as matérias. As pessoas tiveram acesso e a informação tornou-se viral. Só se falava da entrevista do Tavares Armando. Aquilo foi um grande golpe para a Igreja Universal. A partir daquele momento, as autoridades começaram a ver que, afinal de contas, esse rapaz tem estado a falar coisas contundentes, coisas sérias. Porque um indivíduo que está maluco, um indivíduo que está a fazer calúnia e difamação, não vai no órgão de difusão massiva, no órgão de comunicação sério do país. Quando uma entrevista é veiculada no jornal principal de um país, é porque esse indivíduo que está a falar com alguma propriedade. Então, eles aí perceberam, as autoridades angolanas começaram a me levar mais a sério a partir daquela entrevista. E, no entanto, começaram a abrir-se um processo de investigação contra a igreja. É aí que abriu-se um processo de investigação contra a igreja. Um processo pela evasão de divisa e outro processo pela castração de órgão. E fui chamado
num dos departamentos dos serviços, cada Angola, num dos órgãos policiais, fui chamado para uma entrevista. Fui entrevistado, depois da entrevista, mencionei também alguns pastores que viveram o que eu vivi, viveram a mesma situação que eu vivi na instituição. Então, esses pastores também foram para lá, foram depondo, deram as suas informações, e aí, então, o processo começou a caminhar. Quando os pastores angolanos, esses pastores, em pleno exercício da obra na Universal, se levantaram, então, para protestar, ou afastaram o bispo Norilton Gonçalves, e o bispo Norilton Gonçalves nega conversar com eles, nega ler o manifesto. Então, os pastores começaram, de facto, a perceber que o bispo Norilton Gonçalves ia levar a igreja a ser fechada, porque o processo que nós abrimos contra a instituição, esse processo que estava já a decorrer, era com finalidade da igreja ser fechada por causa da exploração religiosa. Quando os pastores angolanos percebem que a igreja está sendo investigada e a qualquer momento pode ser fechada por causa das denúncias que se fizeram contra a igreja, então os pastores entendem, não, nós não vamos fazer com que a igreja seja fechada por causa desses crimes. Vamos, então, reformar a igreja. É onde surge a ideia de reformarem. Os pastores elaboram o manifesto e chegam ao público e dizem que, de facto, tinha havido evasão de divisas, confirmando as acusações que eu fiz no jornal. Confirmando as acusações que eu fiz. De facto, tinha havido evasão de divisa, tinha havido castração de órgãos. De facto, a igreja tem estado a atropelar, a racismo, a humilhação, pressão psicológica. Então, os pastores assumiram ao público. Aquilo, para mim, foi um grande alívio, porque, na verdade, pessoas que estão lá dentro chegaram a público para dizer, ou seja, para confirmar aquilo que eu já veiculava nos vídeos aqui na Radical TV.